começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse foi um projeto de fechamento da parte traseira da perna, né, da Letícia, desde da base do calcanhar ali até acima da dobra do joelho, na metade da coxa. Então você vê que eu tenho um mapa ali na direita, onde eu tô no lado dele posicionando várias referências. E esse mapa, ele é uma foto de um papel contact, né, aquele plástico transparente, que eu coloquei sobre o freehand que eu desenhei na pele dela, direto de caneta, para esboçar a composição, especialmente porque ela tinha várias tatuagens ao redor, nas laterais da perna e tudo mais. Então esse projeto ele veio para preencher esse espaço vertical e se dispor encaixando entre as margens de cada um desses projetos que ela já tinha, né? Então daí a necessidade de criar esse mapa. Você vê que eu começo esboçando, seguindo o que eu já tinha mais ou menos definido de posicionamento e tamanho desses elementos ali, que era basicamente, né, definir o elemento central ali da adaga bem verticalizada e distribuir ao redor dela de uma forma, né, enroscada ali a cobra, achando o melhor equilíbrio ali, né, visual, para poder distribuir os gomos e ela ter um posicionamento que vai encaixar. E você vê, né, fica bem visível ali que a minha ideia é que ela estivesse ao redor do cabo e descendo pela lâmina até chegar na base onde tem o rabinho dela ali, né? E a parte de cima, a parte da cabeça pendendo, né? Dando uma volta em si mesmo e pendendo ali pro lado esquerdo. Então eu começo a fazer, depois que eu defini o formato, né, mais básico ali da adaga, já um pouco mais bem acabado, porque é um desenho um pouco mais direto, mais preciso. A cobra, por ser muito orgânica, você vê que eu adoto essa técnica e que eu desenvolvi já em alguns outros projetos de cobra, que é primeiro desenhar a silhueta dela bem rascunhado, bem borradona mesmo, porque eu consigo esboçar as curvaturas, né, o movimento das quebras das curvaturas dela de uma forma volumétrica em vez de linear. Eu acho que é muito mais importante, porque o que dá a realidade, né, o que passa a impressão de que realmente esse animal está se comportando como ele é, né, na natureza, é justamente a maneira como esse volume cilíndrico, né, dessas dobras se comporta. Se você parar para prestar atenção, as dobras da cobra, elas não são um S redondinho, bem curvo, elas têm umas quebras, elas têm uns momentos que dá uma embicada, né, uma virada meio que de 90 graus e depois volta assim, e algumas protuberâncias que não são tão suavizadas, tão arredondadas. Então eu tentei enaltecer essa questão ali através desse esboço do fundo de cinza. E aí, depois que eu tinha mais ou menos isso, eu vim intuindo através da linha, né, uma definição melhor de como essa torção vai funcionar, porque aí a partir, né, desse mapa de cinza eu consigo com a linha ir indicando aonde é, por exemplo, a barriga, né, aquela parte ali que tem as listras e tudo mais, e aonde aí seria a parte de cima, de acordo com o quanto ela vai se torcendo sobre si mesma. E aí eu pude ir estudando isso com essas linhas também da barriga, elas ajudam a dar um dinamismo no movimento, porque numa área de curva, né, há uma tensão onde as linhas vão ficar mais próximas num canto, né, onde é mais espremido, e no outro onde tem a curva aberta, elas vão ficar mais espaçadas. Então tem que ter a atenção também para inclinar as linhas seguindo o eixo de cada uma das curvas para ficar mais convincente ali essa movimentação. E depois, quando passar limpo, né, é um detalhe muito charmoso desse tipo de trabalho, assim, né, de abordagem de cobra, dessa estética, e é uma coisa que eu sempre tento desenvolver, porque é um pouco complexo mesmo trabalhar esse movimento das linhas. E inicialmente a nossa ideia era botar um frasco ali do lado. Você viu que eu fiz um esboço rapidinho, mas a gente acabou desistindo, viu que não ia caber, e eu acabei propondo utilizar a própria composição, colocando umas folhas ao redor e tal, que já serviria para preencher aquele espaço que não era tão grande assim. Então a gente estourou o desenho, aumentou a escala, né? E você vê que agora eu estou trabalhando no rosto,
cabeça da cobra ali, com base numa referência de foto, porque eu queria caprichar um pouco mais no detalhamento, né, dessa cabeça. Então é a única área em que eu fiz questão de desenhar as escamas, e a ideia era justamente trazer um pouco mais de personalidade, né, de presença mais marcante para essa questão ali do rosto, da cabeça dela com aquelas escamas. E agora eu estou estilizando e passando a limpo as linhas. Você vê que eu joguei um layer por cima, dei uma transparência, né, aquela camada de rascunho tá embaixo, mais clarinha, e eu tô passando ali essas linhas da barriga, que é o que eu falei, que tem que ter bastante atenção com a questão do movimento. Eu não queria que elas fossem curvas, né, redondas também, com uma barriguinha muito, cada linha não era para ser um C ou um parênteses, era para ser uma linha reta que na bordinha dá uma leve curvada. E isso é importante porque a barriga da cobra ela é meio achatada. Então, se você não dá esse aspecto, ela fica muito cilíndrica, muito roliça, fica estranho. Não parece também que tem aquele animal com um design dinâmico que passa uma sensação de perigo, de alerta. Não, né? Ela fica muito rolicinha, não fica tão interessante. Então, por aí você já consegue entender, né, como que eu estou estudando e desenvolvendo esse posicionamento ali das linhas da barriga, até achar esse posicionamento de cada uma que vai gerar essa sensação de torção e de que a barriga é plana e de que ela, né, tem essas dobras anguladas ali, e com essa bordinha, né, que é uma estilização que eu optei ali, essa bordinha meio fazendo um pontinho, né, uma voltinha que deixa bem interessante o acabamento. E também tem a questão dos gomos, né? Cada um desses filamentos, desses dobrinhas ali, dessas, né, marquinhas da barriga, deixa uma voltinha, assim. Então eu tô apagando o contorno externo e criando, né, formando individualmente cada uma dessas voltinhas ali. Aí você viu como que ficou, né? E agora passando a limpo os últimos detalhes, dando algumas presenças ali na escama de alguns espaços negativos ali, uns espaços pretos, que é como se fosse um espaçamento entre elas mesmo, né? E por último os detalhes ali das folhas, que são mais simplificados. A ideia aqui era jogar uma estética mais flat, justamente para contrastar com a quantidade de detalhes de informação que ia ter. Então beleza, estabeleci a arte final das linhas e tudo mais, e comecei a fazer meu trabalho de sombras, né, para fazer a primeira proposta, a primeira apresentação desse projeto. Então a minha ideia é que essa adaga fosse mais escura, né, tivesse uma lâmina contrastada de tons escuros, justamente para ela fazer esse contraste, fazer essa quebra em relação à cobra, que vai ser cheia de detalhes e vai ser mais colorida, ia ser mais texturizada e tudo mais. Então, para uma coisa se separar da outra, a adaga eu tentei fazer bem lisa, bem flat, também para gerar essa quebra de informação no meio ali, separar um material do outro. E a minha proposta inicial de esquema de cores era um pouco mais sóbria, né? Um pouco mais em tons de esverdeado, menos saturados e tudo mais, uma paleta um pouco mais, talvez, voltada para um tom de outono, né? Assim, mais pastel, entre verdes meio musgos e um dourado ali no punhal. Então você vê que eu primeiro joguei toda essa cor de verde chapado onde eu queria, né, na cobra, para depois vir fazendo uns verdes mais escuros de volume e das manchas do corpo dela. E de volume porque eu não usei muito sombreado ali, só na base das dobrinhas mesmo, muito pouquinho, que a ideia aqui era que a cor ficasse mais vibrante, né? E eu optei por jogar uns laranjas nas folhas. Então você vê que eu fui por uma paleta bem de outono, né? E no fim jogando um verde mais limão, né? Mais amareladinho, só em algumas áreas de brilho. Essa foi a primeira proposta de apresentação do esquema de cores que eu fiz para mostrar para Letícia, né? Que tinha essa coisa do preto com dourado na adaga também e tudo mais. E ela curtiu bastante a composição, o desenho, o design da cobra e tudo mais, mas ela pediu pra gente trabalhar um pouco, de uma abordagem um pouco diferente, tanto o desenho da lâmina, né, da adaga de modo geral, um formato um pouco mais rebuscado, né, quanto as cores, o acabamento de cores, de esquema de cores da cobra, né. Ela acaba sempre indo, né, dando mais asas para o meu lado de psicodelia, para o meu lado de uso de cores mais variadas. Então ela me encorajou a dar uma pirada maior, fazer um desenho
menos sóbrio e mais vibrante mesmo em termos de escolhas de cores. Então ela me passou um esquema ali que eu coloquei de referência do lado, né? Ela mexeu no Photoshop mesmo, um esquema de cores, e aí a partir daí eu fui passando a limpo esse esquema para, né, transformar o meu desenho, né, de acordo com o plano que a gente tinha feito. Tinha uma série de adaptações interessantes ali que realmente acabaram melhorando a solução final. Eu curti mais, e aí você vê que o que eu tô pegando ali, né, de algumas coisas, a questão de mudar o esquema de manchas da cobra, porque o esquema que eu tinha proposto era muito parecido com as outras cobras que a gente já tinha feito num outro projeto dela, de uma medusa que ela tem no braço. Então a ideia aqui era criar um acabamento um pouco diferente. Essas manchas, que são tipo umas bolinhas pretas, elas acabaram trazendo, né, esse detalhe que faltava, que gera um contraste ainda mais forte e enaltece uma diferença entre a parte de cima da cobra e a parte de baixo da barriga, onde tem, né, os gomos branquinhos e tal. Além disso, um esquema de cor mais vibrante, como eu falei, que parte de um degradê de verde, onde está a cabeça, e vai descendo pelo corpo, passando pelo turquesa, chegando até o azul, né, na ponta do rabo. Então, entre tons frios ali do verde até o azul. E aí também umas piras ali no olho, né, no rosto dela, na cabeça. Você viu ali uns designs, né, diferentes, assim, para dar uns efeitos como se fosse algo mais de uma criatura fantástica, né, e não só uma cobra simplesmente da natureza. E também a gente resolveu fazer um design um pouco mais trabalhado no punhal, e aí eu usei uma referência que você está vendo ali de fundo para eu pegar o formato de algumas, né, partes interessantes ali. Então tem todo um trabalho também de voltar na arte que eu já tinha estabelecido de linha e fazer essas pequenas correções, ajustar, né, apagar e desenhar uma parte ou outra para gerar uma emenda nova, enfim, uma série de ajustes que não são tão trabalhosos assim, porque o desenho já estava em sua grande parte estabelecido, mas precisava ser feito para chegar na versão final. Então a partir daí você vê que eu estou, né, corrigindo posição, redesenhando a curva, né, mostrando o que passa por trás, o que passa pela frente, já que, por exemplo, a altura da guarda do punhal mudou e tudo mais. E uma vez que eu tivesse tudo isso finalizado, que eu tivesse tudo isso estabelecido, eu vim trabalhando as linhas de bold, né? Você viu que eu, né, botei as linhas em destaque para ressaltar os objetos, né, em primeiro plano, qual dobra de qual curva da cobra vem pela frente do punhal, o que vem por trás. Então o bold serve muito para fazer esse tipo de recorte ali, ajuda bastante. E aí depois voltei a trabalhar de novo na cor do próprio punhal. A cobra já está mais estabelecida ali, e aí o que era antes dourado e preto a gente resolveu trazer para um tom, nesse caso, um pouco menos vibrante. Já que a cobra ficou mais vibrante, a gente diminuiu a vibração do objeto, então ficou um acobreado, uma cor mais de latão, menos vibrante, né, um menos dourado, amarelo, laranja, ouro, essas coisas assim. Então dá pra ver um pouco dessa diferença. E por último, uns detalhezinhos de acabamento, adicionando uns brancos pontuais, fazendo umas ranhuras na lâmina, umas texturas e tudo mais. E por fim, adicionando umas florezinhas para terminar de compor e preencher o espaço também que precisava ali da perna, que ia até ao redor das outras tatuagens que ela tinha. Então, em vez daquelas folhas padrão, muito clássicas, ela sugeriu a gente testar umas abordagens diferentes, e eu coloquei esses arranjinhos de flores, tipo flores do campo, que são mais delicadinhas e tudo mais. Eu achei que gerou um contraste bem diferente e uma abordagem estética diferente do que é mais comum, né, daquela folha clássica da tatuagem. Então eu curti, eu achei que foi um caminho que acabou ficando com uma estética mais própria, com uma personalidade mais viva. Então esse é o resultado da arte. Esse foi mais um Desenho e Fala. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo e se inscreve no canal, mas ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, beleza? Muito obrigado pela audiência, até a próxima. Valeu! Gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo, que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.